Então hoje a gente vai falar um pouco sobre Josias e sobre a palavra de Deus. Josias, quando a gente olha a história de Josias, a gente vê o impacto que a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, a palavra de Deus escrita, teve na vida dele. E é um pouco sobre isso que eu quero falar essa noite. Então, só dando um panorama, Josias, ele foi um dos reis de Judá, né? Na verdade, ele foi o último rei bom de Judá. Quem já leu os livros de Reis e Crônicas, eu particularmente acho que às vezes até um pouco depressivo você estar lendo lá. E aí quando um rei parece que está indo bem, chega lá perto do final do reinado, o rei começa a confiar nos adversários, nos outros reis, na sua própria força, achar que ele é tão bom e esquece de Deus, e aí acaba indo por água abaixo porque ele depende da própria força. E tem outros reis que até são bons, foram bons reis, porém ainda deixaram a idolatria no meio do povo. Nessa época, inclusive na época de Judá, inclusive dentro do templo de Deus, do templo que Salomão ergueu, existiam altares idólatras, existiam postes, existiam prostitutos cultuais, ou seja, estava muito deturpado e Deus estava irado com isso. Até ele já tinha prometido que ia destruir também a tribo de Judá. A tribo de Israel já não existia mais, que era a tribo do norte nessa época, já tinha sido o cativeiro já tinha feito com que a tribo fosse dispersa, porém a tribo de Judá ainda existia, né, que era composta por Judá e por Benjamim, e era daí que Josias era rei. Só lembrando, tudo isso aconteceu, né, por causa de Roboão, que foi filho de Salomão. Roboão, em vez de ouvir os conselhos dos homens sábios mais velhos do governo, ele foi consultar aquelas pessoas mais jovens. E essas pessoas mais jovens falaram para ele: se seu pai foi severo, você tem que ser muito mais severo com o povo. Você tem que castigar eles com chicotes, com espinhos, fazer muito mais pesado do que teu pai foi, cobrar muito mais impostos do que o teu pai fez. E aí ele fez isso. E aí o que acontece? O povo se rebela, divide-se nessas duas tribos e começa a ter problemas após isso. Mas então, voltando aqui a Josias. Josias, como eu disse, ele foi esse último rei bom de Judá. E aqui que a gente vê nos versículos 1 e 2 de 2 Crônicas 34. Josias ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Uma coisa que é diferente que acontece aqui com Josias do que acontece com vários outros reis de Israel, até que foram bons, é essa frase de que ele andou nos caminhos de Davi. Comparar com Davi é uma coisa muito boa, porque Davi foi conhecido como aquele homem que era segundo o coração de Deus. Então Davi ele tinha um coração quebrantado, Davi ele sem cometeu pecados. A gente sabe a história da esposa de Urias, que ele arquiteta o plano para matar Urias, para ficar com a esposa. A gente sabe da história que Davi começa a fazer aquele censo, contar quantas pessoas aptas para lutar existiam no povo de Israel, né, na tribo de Israel. E quando Deus falou que não era para fazer isso, então ele cometeu o pecado sim. Mas Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele se arrependeu sinceramente e ele mudava. E tem mais duas pessoas também dos reis de Judá que são comparados a Davi, que é Ezequias, que foi o bisavô de Josias, e também Josafá. Josafá, ele foi um ótimo rei, mas ainda no reinado de Josafá, quando ele era rei de Judá, ele ainda manteve alguns altares idólatras no meio do povo. Ezequias e Josias, eles aboliram a idolatria que existia no povo. E até hoje eles são lembrados pelos judeus como grandes reis de Judá, né? Lembrando que Davi ele era rei de todo Israel, não só de Judá, né? Então eles são lembrados como aqueles grandes reis de Judá. E Josias, ele era um homem, como diz, andou nos caminhos de Davi, porque ele tinha esse coração quebrantado. E é isso que a gente vai ver um pouco na história de Josias. A gente vai ver que chegou um momento que ele começou a buscar Deus, como a gente lê aqui. Ele começou a reinar com 8 anos. Ele começou a reinar com 8 anos, não porque ele foi pré-determinado a reinar com esses 8 anos, mas porque o pai dele foi assassinado. O pai dele era um rei muito mau, muito perverso, o nome dele era Amon. O seu avô também foi um rei mau, ele se arrependeu no final, mas ele trouxe muita idolatria para o povo, que foi Manassés.
Então, ele tinha esse histórico familiar que não era muito bom, né? Apesar de Manassés ter se arrependido, né? Ele ainda fez muita coisa ruim, ele incentivou o povo a ser idólatra de novo. E o seu pai Amon já desceu ladeira abaixo. Foi um rei mau. Dá a entender quando a gente lê a Bíblia, que a gente ouve dizer que Manassés, quando ele se arrependeu, ele tirou todos os altares idólatras do templo do Senhor, mas na época de Josias existia de novo. Então o que aconteceu? Provavelmente o pai dele, Amon, né, trouxe tudo de volta, mais uma vez, para ser aquele ciclo do povo de Israel voltando à idolatria. Porém, como eu disse, Josias ele tinha esse coração quebrantado. A gente vê na Bíblia, em Salmo 51, versículo 17. Deixa eu ver aqui. A gente vê um famoso versículo que, inclusive, é relacionado a Davi, né? Foi após Davi ter arquitetado esse plano de matar o marido de Batseba. Ele faz esse salmo de arrependimento e ele ora assim para Deus, né? Ele diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tiago também fala algo similar, né, em relação a essa humildade, no famoso versículo em Tiago 4,6, onde ele diz, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago faz a citação de Provérbios, falando mais uma vez sobre como Deus ele dá graça àqueles que são humildes, àqueles que têm um coração quebrantado. E essa era a história de Josias. Josias tinha esse coração quebrantado, Josias tinha esse coração contrito, diferente de outros reis de Judá. Porém, como eu disse, ele não teve um bom histórico familiar. Ele teve um pai que foi um péssimo rei, ele teve um avô também que não deu muitos bons exemplos, e vários outros reis já viviam nessa onda de idolatria. Porém, Josias ele não foi afetado pelo seu histórico familiar. Josias ele não deixou isso moldar aquilo que ele seria. Ele poderia ter sido um péssimo rei como foi o seu pai. Ele poderia não ter buscado a Deus como o pai dele fez, mas ele não deixou isso afetar. Infelizmente, a gente acaba vendo isso acontecendo hoje em dia muito na igreja. Muitas pessoas elas acabam dependendo, ou elas acabam se justificando muito por causa do seu histórico familiar. Tinha uma pessoa, há um tempo atrás aqui na igreja, que chegava um momento que eu já não aguentava mais ouvir ela, de como o pai dela tinha sido uma pessoa dura e como ela tinha dificuldade em aceitar a liderança das pessoas por causa disso. Eu falei que eu não aguentava mais ouvir porque já tinha sido mais de 30 vezes que ele já tinha vindo com essa história. Cada vez que ele fazia algo errado, ou cada vez que alguém repreendia ele sempre, antes de falar qualquer coisa, de falar perdão, ele, não, mas é que meu pai ele foi muito duro, e aí eu não consigo ver figuras masculinas como líderes, ou não consigo ser constante em nada que eu faço, porque o meu pai também não era assim. Porém, a Bíblia deixa bem claro que pais não pagam pecados dos filhos, filhos não pagam pecados dos pais. A Bíblia é clara nisso, e o nosso histórico não pode afetar. Quem estava aqui na semana passada, enquanto o Tom estava falando sobre a igreja missional, ele estava pregando em 2 Coríntios 5, e existe esse versículo de 2 Coríntios 5:17, que é um versículo que todo cristão, né, ele deve conhecer esse versículo. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O Tom estava falou sobre, nesse capítulo, né, de 2 Coríntios 5, inclusive nesse versículo sobre essa nova criação. Aqui deixa bem claro que as coisas velhas se passaram. Então o nosso passado acabou, tudo se fez novo quando a gente está em Jesus Cristo. E aqui é aquela base que o Tom tantas vezes fala, né, em relação a combater o famoso Ministério de Cura e Libertação que a gente tem aqui no Brasil.
Jesus Cristo, obviamente, cura e liberta. Mas quando Jesus faz, ele faz isso de uma vez por todas. Ele não faz isso de uma maneira que a gente tenha que, cada pecado que a gente faz, a gente tem que estar novamente entrando num processo de cura e libertação. A Bíblia diz que quando a gente recebe a Cristo, a gente é uma nova criação. Então, uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Então, essas coisas velhas que já se passaram incluem o nosso passado familiar, incluem o quão mal a gente pode ter sido ensinado em casa, porque quando a gente tem esse encontro com Jesus, Jesus ele transforma a nossa vida, Jesus ele transforma a nossa mente, então a gente é uma nova criatura. O velho se passou. E a gente vê exemplos na história de pessoas que também não tiveram um bom histórico familiar, mas que foram grandes homens ou mulheres de Deus, grandemente usados por ele. E um grande exemplo que a gente pode falar é do Moody. O Dwight Moody, ele é conhecido, né, como um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores de todos os tempos. O ministério dele tem frutos até hoje. O Instituto Moody continua sendo um dos institutos sobre o cristianismo mais conhecido, com ótimas publicações. E ele teve um pai que era alcoólatra. O pai dele faleceu quando ele tinha 6 anos. Ele precisou começar a trabalhar com 6 anos já para ajudar em casa, sustentar a família. E ele não teve esse histórico familiar tão bom. Só que ele não deixou isso afetar quem ele era, porque ele sabia que a identidade verdadeira dele estava em Cristo. Então ele olhou em Cristo quando ele teve esse encontro com Cristo e ele não deixou as coisas velhas moldarem. Ele sabia que ele era essa nova criação e isso já tinha passado. E ele se tornou esse grande evangelista. E isso também ele acaba valendo para o outro lado também. Às vezes a gente acha, principalmente quem, como eu, nasceu já num lar cristão, você sempre teve contato com aquelas pessoas que acabam dependendo daquilo que os pais delas fazem ou de quem os pais delas são. Tem aqueles filhos de pastores que meu pai é um grande pastor ou meu pai é um grande evangelista, as obras que minha família fez. Deus, ele quer que cada um de nós o sirvamos individualmente. Ele não vai ficar olhando aquilo que o teu pai fez para te abençoar. Não vai ser o trabalho que você faz que vai estar salvando o seu filho. Obviamente, os pais eles têm que ser esse exemplo para os filhos, e se os filhos veem cristãos de verdade em casa, eles vão querer se espelhar e ser como os pais deles, eles vão querer seguir esse exemplo. Porém, por mais que você faça algo para que o teu filho seja um grande homem de Deus, se você não incentivar ele, a ele dar espaço e a ele que ele esteja servindo, isso não vale, não vai ser o teu trabalho que vai dar uma recompensa para o seu filho, né? Cada um vai receber uma recompensa segundo um trabalho que ele mesmo faz. Então, a gente está aqui, Josias ele não deixou se afetar por esse histórico familiar ruim que ele tinha, esse pai que não deu um bom exemplo para ele, e ele é chamado, então, ele é reconhecido como esse rei que foi aprovado, né? Deus o aprovou em tudo que ele fazia, né? Por causa que ele tinha andado nos caminhos de Davi. E aí, no verso 3, a gente vê um pouco mais sobre o que é ele ter sido aprovado por Deus. A gente lê assim, que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Então a gente vê aqui que no 8º ano do reinado dele, ele começou a buscar Deus. Ou seja, ele tinha 16 anos quando ele começou a buscar Deus. Dá a entender que antes ele não estava buscando a Deus. E dá a entender também que antes, na verdade, ele não estava realmente governando. Provavelmente quem estava governando nesse momento era os seus conselheiros, porque ele era uma criança, ele tinha 8 anos, então morreu o pai dele subitamente, então ele teve que assumir, outras pessoas estavam ajudando ele. E por que eu digo isso? Porque a gente vê que a partir do 12º ano é que ele começa a fazer uma reforma de verdade, a gente vê que ele começa a trabalhar a partir desse 12º ano. Então provavelmente a partir daí que começa realmente o reinado dele, né, o ministério dele. E a gente vê que com 16 anos ele começa a buscar a Deus. Provavelmente ele começa a buscar a Deus por causa do que ele estava ouvindo. A gente vai ler um pouquinho mais na frente que no momento da reforma do templo ele vai encontrar o livro da lei do Senhor.
Então, um livro escrito, com a palavra de Deus escrita, e dá a entender que antes ele não tinha esse acesso à palavra de Deus escrita. Mas existiam os profetas. Inclusive, para a gente analisar a história de Josias, a gente tem que conhecer muito bem a história de Jeremias. Porque o reinado de Josias, todo o reinado de Josias, ele aconteceu durante o ministério de Jeremias. E aí a gente começa a ligar algumas coisas. A Bíblia foi escrita vários livros, e a gente separa ela em Pentateuco, em livros históricos, poéticos, proféticos. E às vezes a gente se esquece, né, que, na verdade, é uma história corrida. Então, muitas vezes, o que a gente vê aqui no começo da Bíblia, ele tem a mesma história ali mais perto, ali nos profetas. E aí você tem que entender um pouco esse contexto. Jeremias, ele começou a profetizar, ele começou o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias. Ou seja, Josias tinha 21 anos. Lá no livro de Jeremias, as palavras que ele usa dizendo que ele ainda era jovem, nos fazem crer que ele tinha em torno de 17 anos quando começou a profetizar. Então, 17 para 21 anos, mais ou menos, a idade dos dois era muito próxima. Então, Jeremias, inclusive, cita Josias, várias citações de Judá, no livro de Jeremias, e a gente conhece um pouco do contexto de como estava indo e como era o povo realmente vendo essa história de Jeremias. Então existiam os profetas. Sofonias também era dessa mesma época. A gente vê aqui na sequência da história falando da profetisa Uda, que foi aquela pessoa a quem Josias foi consultar quando ele encontrou esse livro da lei do Senhor. E a gente sabe que Manassés, o avô dele, com quem ele conviveu também, né? Ele tinha 6 anos quando o avô dele morreu. Ele se arrependeu no final da vida dele e ele começou a buscar Deus. Então ele deve ter ouvido também de Manassés, ouvido a história de Ezequias, que foi o bisavô dele, que foi um dos maiores reis de Judá, foi um rei extremamente usado por Deus para trazer essa restauração para Judá. Então ele teve esse acesso da palavra de Deus. Mas aí a gente vai ver a transformação que acontece quando ele realmente encontra a palavra de Deus. E é isso que a gente começa a ver no versículo 8 e 9 de 2 Crônicas 34. 8 e 9 mesmo. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e Efraim e de todos os remanescentes de Israel, também de todo o povo de Judá e de Benjamim e de todos os habitantes de Jerusalém. E agora, indo para o versículo 14 até o 18, a gente vê esse livro da lei sendo encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Então, Josias ele começou no 12º ano, com 20 anos, a fazer essa reforma religiosa mesmo em Judá. E a partir daí ele resolveu, no 18º ano, a restaurar o templo, a fazer essa reforma no templo. Ele manda Ilquias, que era um sumo sacerdote, e Safã para lá, e aí Ilquias encontra o livro da lei do Senhor. Ele fica provavelmente muito feliz, né? Ele fala: eu encontrei o livro da lei do Senhor, e ao mesmo momento ele entrega para Safã levar isso para Josias. E Safã vai, leva para Josias e lê trechos desse livro da lei. O próximo slide, por favor. Isso, eu queria saber a referência. Em Deuteronômio 31, 26 ao 27, a gente vê que o livro da lei do Senhor, ele devia estar sempre do lado da arca da aliança. Porém, ele não estava mais. Então, alguma coisa estava errada. O povo deveria estar sempre com esse livro ali do lado. Moisés, após escrever a lei, ele cita esses versículos 26 e 27
em Deuteronômio 31, dizendo, 26 e 27, coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, porque vocês são rebeldes e obstinados, pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Moisés, ele sabia que após ele morrer, o povo era teimoso, cabeça dura e ia voltar à idolatria. Então ele fala, esse livro tem que estar sempre do lado da Arca da Aliança, para que vocês tenham ali o conhecimento da lei. E que livro era esse? Que livro era esse livro da lei? Ali diz que o livro da lei foi entregado pela mão de Moisés. E Josias, ele começa a falar sobre as maldições que aconteceriam sobre aquele que não cumprisse o livro da lei. E Josias também, após isso, ele fez a maior Páscoa que existiu desde a época de Samuel. A maior Páscoa que existiu desde a época de Samuel quer dizer que foi muito maior do que a que Ezequias fez, que foi gigante, muito maior do que as que Davi fez, porque Samuel é antes de Davi. Então ele fez essa festa gigantesca para celebrar a Páscoa do Senhor, para celebrar a libertação que Deus trouxe para o povo hebreu. E esse livro, então, quando a gente pega essas citações, tudo isso está escrito no livro de Deuteronômio. Então, provavelmente, ao menos, estava o livro de Deuteronômio ali, ou todo o Pentateuco, já que todo o Pentateuco é chamado do livro da lei do Senhor. E então, Safã leu esses trechos do livro. Ali diz que o livro foi dado por Moisés. É interessante que, se a gente procurar no hebraico, esse dado por Moisés, quer dizer pelas mãos de Moisés. Quando fala isso, muitos estudiosos acreditam que isso possa ter sido a cópia original do Pentateuco, que foi escrito pelas próprias mãos de Moisés. Outros falam, não, pode ser na época de Ezequias, que fez a reforma, ele fez uma cópia e colocou ali do lado. Mas nada impede de ser essa cópia original, até porque, com o autógrafo, né, ali de Moisés, porque Safã fala que foi dado pelas mãos de Moisés esse livro. Mas independente disso ou não, a gente sabe que esse era o livro da lei. E quando a gente lê Deuteronômio, quando a gente lê Levíticos e o resto do Pentateuco, a gente vê Deus falando realmente das bênçãos e das maldições que chegaria ao povo por sua fidelidade ou por sua idolatria. Então, ele recebe esse livro da lei, e aí a gente vê qual é a reação dele quando ele, após ele ouvir alguns trechos desse livro da lei. Então, na sequência, em Crônicas 34, do 19 ao 21, a gente vê como Josias reagiu. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro, pois os nossos antepassados não obedeceram. Nesse livro que foi encontrado, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Inclusive, como eu disse, Deuteronômio tem muito disso, de quem não obedecer tudo que está escrito no livro dessa lei, e aí fala dessas maldições, principalmente se você vê ali no finalzinho de Deuteronômio, é bem pesado tudo isso. Então, a primeira reação dele é meu Deus, a gente está em pecado, mais ou menos como Jeremias, quando teve quando se encontrou com Isaías, quando se encontrou com o Senhor, quando viu o Senhor, que fala, ai de mim, eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Josias, ele parou assim, meu Deus, a gente está em pecado, a gente vai receber a ira do Senhor, o que eu posso fazer para apaziguar tudo isso? Ele pensa nele, mas ele pensa no povo, né? Ele sabe que o povo vai sofrer por causa disso. Então ele fica com medo, e a reação que ele tem, a primeira reação dele é, agora eu não estou só mais ouvindo aquilo que as pessoas me falaram, agora eu tenho a palavra de Deus escrita, aquilo que Deus deixou mesmo. Quando alguém fala alguma coisa, ela pode alterar algo que está escrito. Nisso a gente vê a importância de documentos com assinatura, reconhecendo firma, né? Porque um documento está ali escrito, então é aquilo. Se você só faz um acordo boca a boca, a pessoa pode dizer, não, eu não disse isso, ou pode alterar aquilo que está falando. Não, agora ele tinha a palavra de Deus.
E isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia a gente se tornou uma geração de cristãos preguiçosos. A gente tem acesso à Bíblia, diferente da época de Josias, que ele não tinha o livro da lei ainda, mas a gente não lê ela. A gente prefere fazer o quê? Vamos ouvir o que essa pessoa diz sobre isso. Vamos vir um tema polêmico. O que você acha sobre isso? Na quarta-feira passada, a gente estava na reunião de homens, e aí a gente falou como as pessoas gostam de pegar aquele versículo, a letra mata, mas o espírito vivifica, que está em 2 Coríntios 3, e tiram fora de contexto para dizer que, não, a palavra de Deus por si só ela não vale, né? Ela tem que ter o Espírito Santo, porque senão ela mata. Quando não é nada disso que está falando ali. A palavra de Deus ela continua valendo. Não tá ali nas referências, mas se a gente olha lá em 2 Coríntios 3... Então, 2 Coríntios 3,6 fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas se você para ler o que está escrito ali, ele fala no versículo 6 mesmo, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí ele fala na sequência, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Então ele fala que a gente agora é de uma nova aliança que não é mais da letra. Qual era essa antiga aliança? A lei. Qual é a nova aliança? A gente está na graça. Então ele estava se referindo à lei, não à palavra de Deus. E a lei, a gente sabe que pela lei vem o conhecimento do pecado e o salário do pecado é a morte. A lei era bem severa em vários casos em relação, realmente, pecou, vai morrer. Quem pecar tem que pagar e vai morrer. Então as pessoas tiram isso de contexto e elas pegam e começam a ouvir somente aquelas pessoas que elas gostam, aqueles pregadores que elas gostam, para formar suas opiniões em torno de qualquer assunto. Por exemplo, não vou entrar nesse assunto agora, mas um assunto que hoje está elevado, 1 Timóteo 2,12, quando fala sobre o ministério da mulher na igreja, que fala que, Paulo fala, não permito a mulher ensinar e exercer autoridade sobre o marido na igreja. O que as pessoas fazem quando vão estudar esse versículo? Vamos ler 1 Timóteo inteiro? Não. YouTube, 1 Timóteo 2,12, mulheres pastoras, mulheres na igreja, pesquisa em fóruns, no Google, o que esse pastor diz, o que esse cara diz, o que essa pessoa diz, e elas vão começando a ler para formar a opinião delas. Quando a gente tem a palavra de Deus para começar a estudar. Não está errado você pesquisar e ouvir o que essas pessoas, mas a nossa fonte primária tem que ser o que a palavra de Deus diz. Até porque as pessoas elas vão ter as suas próprias interpretações em várias situações. E quem nos deve dar a interpretação é o Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa preguiça nossa e nessa rapidez nossa em simplesmente ir atrás daquilo que está pronto, daquilo que outra pessoa fala, do que aquilo que outra pessoa ensina. A gente tem que voltar e realmente buscar na palavra de Deus. Você quer formar a tua opinião? Você tem uma opinião diferente? Estuda de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o versículo. Você quer estudar aquele versículo polêmico? Lê o capítulo inteiro, entenda do que o livro se fala, entenda quem é a pessoa. Não confie no que as pessoas costumam dizer, não, mas você tem que considerar que aquilo era uma outra época. Se você quer moldar a Bíblia de acordo com os nossos costumes de hoje, você está errado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A gente não pode ficar dizendo que aquilo que a gente não gosta simplesmente está fora de contexto, simplesmente servia somente para aquela época. Não, a gente tem que estudar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Gostando ou não daquilo que você veja depois, daquilo que você receba, leia e Deus te dê essa revelação, mas a gente tem que receber, assim como Josias foi impactado pela palavra de Deus. E aí, após isso, o que ele faz? Ele manda consultar uma pessoa que pudesse interpretar para ele, né, que pudesse dizer se realmente aquilo era verdade. Então ele manda consultar a profetisa Uda. A gente não tem muita informação sobre ela, só disse que é mulher de Salum, mas ela era uma das profetisas que a gente vê no Antigo Testamento, assim como Débora, assim como Miriam. Então ela vai e ela diz que realmente tudo que estava escrito lá era verdade. A ira de Deus era grande e Deus ia castigar o povo de Judá por causa da idolatria. Mas que por causa que Josias tinha se arrependido, isso não ia acontecer durante o reinado dele. Ou seja, o arrependimento de Josias trouxe uma bênção para todo o povo. Não somente para ele, para todo
o povo de Judá. E aí a gente vê essa resposta de Josias após isso, após ouvir essas palavras da profetisa em 2 Crônicas 34, 29 ao 33. Ele diz assim: em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor, acompanhados por todos os homens de Judá, por todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança, todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontradas no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos de Jerusalém e Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todos os territórios dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele não ficou com aquilo só para ele. A primeira reação dele após isso foi: eu li o livro da lei. O que o livro da lei diz? Se você ler Deuteronômio 17, também não está aí, mas Deuteronômio 17 fala dos deveres dos reis. E um dos deveres que os reis tinham, dos reis da tribo que viessem da tribo de Israel, era que todos os dias eles tinham que ler toda a lei para o povo, para que o povo não pecasse, para que o povo não se desviasse da palavra de Deus. E o que Josias faz? Em primeiro lugar, ele convida toda a liderança, toda a liderança, todos os levitas e todo mundo dos povos, todo mundo, desde os pequenos aos mais importantes. Então, ele convida os homens, as mulheres, ele convida as crianças, todo mundo para ouvir o que estava escrito no livro da lei. E não apenas trechos, como Safã falou para ele. Ali diz que ele falou toda a aliança. Então ele leu por completo. Imagina você ler tudo. A gente, meu Deus, que saco, ficar ouvindo tudo isso. Mas isso era o que Deus queria. Deus queria que eles conhecessem tudo o que estava escrito. Para a gente hoje, às vezes é cansativo ler um trechinho da Bíblia e a gente vê essa diferença que foi, por exemplo, com Josias, que levou toda a palavra de Deus. Essa geração fast food, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem a palavra de Deus que traz tantas bênçãos para a nossa vida, à nossa disposição, e às vezes a gente não faz isso como se a gente não tivesse a lei do Senhor. Então ele leu tudo isso, ele não só leu, como ele também fez um pacto com o Senhor. Ele fala: a partir desse momento eu vou obedecer ao Senhor de todo o coração. Ele remove todo o resto de idolatria que existia. Se a gente ler o capítulo 35, você vai ver que não somente nas tribos de Judá ele fez isso, mas também nas remanescentes das tribos de Israel, onde ele não era rei. Ou seja, ele falou: não, aqueles também são os nossos irmãos, que vieram também das 12 tribos de Israel, e ele vai lá e remove também a idolatria. Ele mata os sacerdotes idólatras que estavam levando o povo, desviando o povo, e ele faz toda essa transformação. E ele leva o povo junto com ele a servir a Deus. A gente vê que o impacto foi que, enquanto ele viveu, o povo não deixou de servir a Deus. Porém, quando ele morre, o que acontece? O povo volta à idolatria. E em Jeremias 33, como eu disse, em Jeremias onde é o livro paralelo que a gente tem que ver a história de Josias. Em Jeremias 3, versículo 10, a gente vê Deus falando para Jeremias, bem na época de Josias, como era o coração do povo. Jeremias 3, 10 diz assim: apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Ou seja, pode ter que o povo tenha servido a Deus por causa de Josias ter sido um bom rei, ou simplesmente por fingimento. Mas eles não estavam ali de todo o coração. Mas isso vai desvalidar aquilo que Josias fez? De forma alguma. O impacto que Josias teve desviou a ira de Deus, que deveria já destruir a tribo de Judá naquela época, e com certeza tiveram pessoas que ouviram a palavra de Jeremias e tiveram alguma mudança. Porque a gente vê que continuaram surgindo profetas, continuaram surgindo ainda homens de Deus nesse meio, mesmo com toda essa idolatria que se seguiu no povo. E como eu disse, a gente lê em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, a gente vê que
diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e diz que é útil para ensino, repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus ele seja apto para toda boa obra. Então, a palavra de Deus inteira ela é útil. Toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela nos é útil para tudo. Para repreender, para corrigir, para ensinar. Então, não é somente trechos isolados. Se a gente às vezes, como eu disse, a gente depende tanto de ouvir, que a gente esquece dos versículos que às vezes a gente tanto fala. Por exemplo, se a gente fala em Romanos 37, desculpa. Dá um enter só. Romanos 8:37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. A gente sempre lembra essa frase, somos mais que vencedores, mas esquece o contexto. Ele diz que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas diz também nessas coisas, dá mais um enter fazendo favor, que são os versículos 35 ao 36, onde Paulo fala, nem morte, nem angústia, nem tribulação, nem espada, nada disso, a gente enfrenta tudo isso, e nada disso pode nos separar do amor de Deus. Ele diz que todos os dias a gente é levado como ovelhas ao matadouro. E por isso, e nessas coisas, é que a gente é mais que vencedor. É no sofrimento, é na morte, é na angústia, na tribulação. Então você pode sofrer tudo isso, mas não. É mais fácil você dizer, não, a gente é vencedor, a gente é cabeça, não é cauda, a gente foi feito só para vencer e as coisas vão dar sempre tudo certo com quem é cristão, o cristão não vai passar por dificuldades. Mas não. O que Paulo diz é que na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na morte, a gente ainda é mais que vencedor por Cristo Jesus que nos amou. Ainda assim, a gente vence. E a gente também tem versículos como 2 Crônicas 7:14, que a gente lembra tanto que Deus fala que vai sarar a nossa nação, mas a gente não lembra sobre o que está vinculado a essa promessa, né? Que é se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos, para aí sim ele ouvir, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E geralmente as pessoas nunca conhecem os versículos que estão depois, que dizem que se o povo não buscar Deus, Deus vai fechar as janelas dos céus. Então, em vez de abrir os céus, ouvir, Deus fala que vai fechar as janelas dos céus para o povo. Por quê? Porque o povo não se volta para a palavra de Deus. E como a gente tem ouvido nas últimas semanas com Tom, quando ele fala sobre sermos missionais, imagine um impacto. Josias está certo, Josias foi um rei de Judá. Nós somos pessoas comuns, dificilmente alguém exerce liderança sobre tantas pessoas como Josias, ou um cargo tão importante assim. Mas Josias foi uma pessoa que impactou todo aquele povo. E a gente conhece pessoas comuns, simples, que também fizeram isso. Quem aqui já leu um pouco sobre a história do primeiro grande despertar, ou o segundo grande despertar que aconteceram tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que foi um avivamento que se teve através de algumas poucas pessoas que começaram a buscar Deus em oração e pregando, lendo e pregando a palavra de Deus, a gente vê que de lá surgiram pessoas como o Jonathan Edwards, como George Whitefield, como os irmãos Wesley, né, de qual veio a igreja metodista. Inclusive a igreja metodista, o nome dele metodista é porque John Wesley, ele era tão metódico, ele e o irmão, né, eles eram tão metódicos, eles tinham chamado Clube dos Santos, no estudo da palavra, na oração, eles eram tão rígidos em relação a isso, que eles foram conhecidos como os metodistas, né? Porque eles buscavam na palavra de Deus. E os avivamentos não começaram por pessoas que, Deus, eu vou nesse evento tal, eu vou nesse show tal, eu vou nesse grupo tal, que vai estar cheio de pessoas, vai ter milhares de evangélicos reunidos pedindo para Deus mandar o avivamento. Não, começaram com pessoas que se quebrantaram, como Josias, e que se voltaram para a palavra de Deus. Imagina se cada um de nós fizesse essa parte. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar, orar. Não disse todo o Brasil se humilhar e orar, mas é o povo de Deus que está aqui no Brasil. Eu acredito que essa promessa não é somente para o povo hebreu, ela vale também para nós como cristãos. Imagina se cada um de nós fizermos essa parte de orar, de buscar e de ler a palavra de Deus. De ler ela como Josias inteira, saber o que está escrito aqui, para que a gente não seja enganado. Para que, como os bereanos, a gente analise tudo aquilo que nos é falado e a gente seja nobre. Porque a gente... Não, Paulo me falou isso. Tá, Paulo me falou, mas deixa eu ver se nas escrituras está realmente escrito isso. Não, hoje muitas igrejas, não, isso daí é você ir contra o ungido de Deus, né? Você não pode discordar da palavra do pastor, porque o pastor é o suprassumo, ele está lá no altar, idolatrado, com as estrelinhas brilhando, os anjos
cantando amém em volta dele. Não, a gente tem que fazer tudo isso. Vocês têm que checar se aquilo que eu falo, se aquilo que o Tom fala, realmente está de acordo com a palavra. Porque se a gente só ouve, a nossa memória pode ser seletiva e a gente se confundir naquilo que a gente faz. Então, o meu chamado hoje, para terminar, imagine esse impacto que a gente pode fazer. Assim como a gente falou de ser missional, se cada um de nós lê a palavra de Deus, começa a orar, começa a buscar, e como Josias se arrepende de acordo com o que está escrito aqui, busca cumprir tudo o que está escrito, imagina o impacto. Imagina, pais, o impacto que vocês vão ter na vida dos seus filhos. Os avivamentos, assim como aconteceu na época de Josias, eles passaram. Por quê? Porque o povo começou a buscar numa época. Só que com o passar do tempo, as pessoas começam a depender daquilo que aconteceu, depender do histórico dos pais, do que os pais fizeram, e não mais daquilo que... não mais de buscar a Deus elas mesmas. Mas a gente pode fazer isso, a gente pode incentivar as nossas crianças a buscarem a Deus, para que esse avivamento perdure e para que Deus sare a nossa nação, assim como aconteceram após esses grandes avivamentos nos Estados Unidos, na Inglaterra. Se os Estados Unidos é a grande potência que ela é hoje, isso é principalmente por causa do primeiro e do segundo grande despertar, que modificaram toda a cultura dos Estados Unidos, que trouxeram essa ética cristã no trabalho, em tudo que faziam, eles se tornaram trabalhadores e levantaram a nação. A gente hoje está nessa época do Brasil sempre reclamando. Em vez de reclamar, vamos buscar a Deus, vamos ler a palavra de Deus para saber isso, para isso impactar a nossa sociedade, para impactar as gerações futuras e para que Deus também faça grandes coisas através do Brasil. Agora, a gente vai ter 5 minutinhos de oração. Eu quero pedir para vocês estarem orando. O pessoal do louvor daqui a pouco vai vir, né, e vai estar tocando após isso. Mas ore e sonde o coração. Cada um de vocês sonde o coração. Vocês podem estar em duplas, né, em grupos, também orando. Mas enquanto você está orando, sonde o seu coração. Você tem dado o valor que a palavra de Deus realmente merece? Você tem buscado viver de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com aquilo que você ouve que as pessoas falam da palavra de Deus? A gente hoje tem ela aqui à nossa disposição, não mais como Josias perdida. Então a gente vai ter esse tempo e a partir disso o pessoal do louvor vai estar tocando, a gente tem a ceia ali atrás. Quando você se sentir à disposição, você pode tomar a ceia do Senhor ali atrás. Vamos orar.